Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Nadjane de Matos falando. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quer aprender a criar um fundo bem colorido para seus projetos usando aquarela somada à técnica de Distress e ainda fazer um enfeite super fofucho de unicórnio feito com o método de Punch Art? Então fica aqui comigo para conferir todas as dicas que trago no tutorial de hoje. E para começar a construção desse projeto, eu vou utilizar os recortes desses modelos de faquinhas e furadores. Esta primeira faquinha é opcional para quem quiser criar os olhinhos do unicórnio. Vou usar também um recorte de sorvete e outro das orelhinhas do coelho, mas que podem ser substituídos por recortes de pétalas de flores. E por fim, eu usarei vários recortes do furador de bigode de 2 polegadas para fazer a crina do unicórnio com papéis coloridos. E eu começo com o recorte da casquinha do sorvete, onde a base foi cortada no papel pérola texturizado e a parte do cascalho foi feita no papel glitter. Então eu colo os recortes para que eles façam as vezes do chifre do unicórnio. Mas para isso eu recorto a parte de cima do recorte para ficar apenas com a casquinha do sorvete. E assim está pronto o chifre do nosso unicórnio. Agora eu farei as orelhinhas do nosso bichinho. E como eu mostrei no início do vídeo, você pode utilizar as orelhinhas de um recorte de coelho, como esse kit de faquinhas aqui, por exemplo, onde eu fiz uma montagem colando papel e decortei ela para os detalhes da orelhinha. Mas você também pode fazer as orelhas do seu unicórnio com furadores de flores. Esses daqui são de 1,5 polegada nos modelos de flor de 5 pétalas e margarida. Daí é só separar as 2 pétalas individualmente de cada modelo de recortes de flor em papéis diferentes. E em cada uma delas a gente vai encaixar, colando uma pétala por sobre a outra, para fazer as vezes das orelhinhas. E lembrando sempre que o miolinho será o recorte da pétala de margarida por sobre o recorte da flor de 5 pétalas. E agora é só fazer uma duplinha desses recortes de pétalas sobrepostas para trazer esse efeito do detalhe interno das orelhas. Com os recortes do furador de bigode de 2 polegadas, a gente vai dividi-lo ao meio e usar apenas uma das faces obtidas do recorte. E então é só escolher para qual lado você quer que a franja do seu unicórnio fique e usar esse mesmo lado com os demais recortes que você for usar. Eu cortei os meus com as 6 cores da coleção Candy da Color Plus para fazer uma crina arco-íris. E para colar esses recortes, nós vamos fazer uma sobreposição colando um papel por debaixo do outro, encaixando a binha final do bigode, de modo que elas fiquem sobrepostas desse jeitinho aqui, com as curvaturas aparentes. E com todos os elementos prontos, é só iniciar a colagem. Se você for usar o recorte da faquinha de coelhinho que mostrei, ela já comporta o tamanho certinho do chifre do unicórnio sem precisar muita medida. Mas se você for utilizar os recortes das pétalas para fazer as orelhinhas, é só colar ambos os recortes na parte de trás do cascalho para fazer as vezes das orelhas e do chifre, ficando desse jeitinho assim. E eu inicio a montagem do meu unicórnio colando primeiro o recorte do cascalho, onde seria a testa do recorte do coelho. Depois eu venho com a crina arco-íris e colo logo abaixo do chifre. Daí eu recorto esse excesso de papel e para esconder essa emenda e decorar, eu colo o recorte do lacinho, trazendo um charminho a mais para o meu unicórnio. E olhem só que fofura! E está praticamente pronto o aplique de unicórnio para ser utilizado em qualquer projeto à sua escolha. O meu unicórnio será o ponto focal de um cenário com um fundo de arco-íris
que eu farei com esse papel canson de 300 gramas para aquarela, um stencil caseiro feito com faca de corte e acetato, e vou utilizar essa belezinha de aquarela metálica da Leo Art, tentando trazer um pouco da técnica de Distress com stencil, como eu já mostrei em um vídeo bem antigo aqui do canal. Utilizo um pincel com reservatório de água e um borrifador e começo hidratando as pastilhas de aquarela e enchendo o godê com um pouco de água para diluir bem a tinta e conseguir um efeito mais suave ao projeto. E então, com o pincel, eu pego um pouco da tinta da aquarela e diluo bastante no godê. Daí eu despejo um pouco da tinta no stencil com a ajuda do pincel. E agora, com os dedos, eu irei despejar essa tinta no papel, puxando-a para cima e tentando contornar um pouco o desenho do stencil para marcar o desenho de nuvem. Se você achar que está muito clara a tinta, é só carregar com um pouco mais de cor e repetir todo esse processo. E assim eu farei esse procedimento com várias cores até preencher toda a página. Como nessa parte central ficará meu aplique de unicórnio, eu irei proteger essa parte da página com a técnica de máscara, usando um recorte de nuvem feito com uma fita reposicionável para que esse pedaço da página não seja colorido pela aquarela. Feito isso, é só dar continuidade ao processo de colorir a página com a técnica de Distress usando aquarela. E eis aqui o resultado final do efeito incrível e encantador dessa técnica. Agora é só esperar secar para obter um resultado ainda melhor. E com a página já seca, a cor da tinta ficará bem mais suave e com um brilho intenso e encantador. Agora eu farei um sombreado, criando uma espécie de imagem na página com essa cor de carimbeira e a ajuda dessa ferramenta de blending. Para completar o cenário, eu vou colar esses recortes de nuvens na parte inferior da página. Agora eu colo o elemento principal do projeto e termino de montar o unicórnio, dando ainda mais vida ao ponto focal da página, acrescentando mais detalhes. A começar pela colagem dos olhinhos que fiz com essa faquinha de cílios num papel perolizado. Um outro detalhe que irei acrescentar são essas florzinhas em EVA e lantejoulas estilizadas para incrementar ainda mais meu enfeitinho de unicórnio. Para fazer a colagem das flores eu estou utilizando cola pano. E para colar as lantejoulas, eu farei uso do matte medium junto com um palitinho de churrasco para que não fique com marca de cola, de uma vez que a secagem dessa cola é fosca. Resolvo trazer mais textura visual com esse carimbo de notas musicais da linha da Tami, e farei as carimbadas com essa carimbeira branca da STAZON.
E como o objetivo é criar apenas textura, não estou utilizando nenhuma base de carimbos para fazer as carimbadas, usando apenas o carimbo diretamente da base acrílica dele, da base de acetato, para fazer as impressões na página. Por fim, eu vou usar este outro modelo de carimbo também da Lilipop Carimbos para fazer uma margem com efeito de costura fake, dessa vez com aplicação de emboss quente nesse tom de prata perolado. E o detalhe final são os recortes desses dois corações feitos em decortela. E eis aqui o resultado final da minha página de Art Journal, trazendo a magia e o encanto do arco-íris e do unicórnio em homenagem ao vindouro Dia das Crianças, para acender em nós a esperança de um mundo mais colorido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de enfeite feito com a técnica de punch art e das dicas de utilização de aquarela para a criação de fundos nos mais diversos projetos de scrapbooking. Não esqueçam de deixar o seu like se você curtiu esse tutorial recheado de dicas bem legais. Gratidão a todos pela companhia, eu espero vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!